Desca no beat. Casa sem teto, repleto de quadros. Toda sorte e quem dera um não da morte que já era. Outro sim da nova era. De luz ao apagão, pega o turno e segue sempre na contramão. Tudo flores, cores, novos amores. O clima é de paz. Love tá na Disney ou tá no spa. Surtos leves e tênis, é selva do Goa. E o clima lá dentro não teve tiro, faca golpeada, pedra atirada. Teve fala afiada, língua malvada, ódio enraizado, vida atormentada. Não era vilão, não era leão. O opressor era somente vítima da situação. Semente rente, incapaz de compreensão, de limitada visão. Sai da luz, câmera, ação. Corre, grita, chora, cala, faz a mala, hoje tem paredão. Como assim, Bial? Loucura. O mundo está em constante transformação. A sociedade evolui. As mentalidades mudam. Mas ainda há um enigma que persiste. Por que ainda existe tanta intolerância racial, de gênero, de orientação sexual e religiosa? Fim da Picada irá explorar a realidade da intolerância no Brasil. Histórias de dor, de luta e de resistência. Prepare-se para se emocionar, se indignar e se inspirar. Junte-se a nós nesta jornada de descoberta e reflexão em O Fim da Picada. O começo acontece com uma lamentável cena em um reality show famoso. Vamos dar uma espiada? A polêmica foi levantada por Fred Nicásio, participante do Big Brother Brasil, onde ele utilizou a expressão "é o fim da picada". É o fim da picada. Não é o fim da picada, para comentar uma atitude inconveniente de um participante. Percebemos então o quanto há para ser discutido sobre o assunto. Resolvemos ir às ruas para desvendar esse mistério, procurando pessoas que sentiram na pele a dor do preconceito. É o fim da picada. E eu vejo essa questão muito relacionada à falta de formação educacional, profissional que as pessoas trans têm. E isso está muito apoiado no que eu vejo que é um tripé, até eu chamo de um tripé do desenvolvimento da pessoa trans, e eu acho que de qualquer pessoa que tem algum tipo de vulnerabilidade ou que é rejeitado ou sofre preconceitos na sociedade. Mas para a pessoa trans ainda é mais evidente, porque eu vejo que nesse tripé existe aí a questão familiar, a questão da educação nas escolas e, claro, a própria oportunidade que essa pessoa pode encontrar nas instituições ou diferentes instituições que possam oferecer um emprego ou uma ocupação profissional para essa pessoa. Então, se a família não acolhe a pessoa que é trans, e a gente vê que boa parte das pessoas trans que saem das suas casas por serem expulsas, elas têm uma média de 13 anos de idade, como é que essa pessoa então vai começar uma vida acadêmica ou frequentar escolas, ter uma formação educacional? É muito complexo isso para que então essa pessoa tenha estabilidade para assim trilhar um caminho aí para que ela possa ter condições de competitividade num futuro mercado de trabalho. E lógico, na própria escola, se não existe uma orientação, uma educação voltada à aceitação da diversidade, essa pessoa que está ali na escola, ela vai sofrer essa rejeição que hoje a sociedade impõe para as pessoas que são transgênero.
E você estudar num ambiente assim é difícil. E isso, com certeza, é a explicação do tanto de evasão escolar que existe para as pessoas transgênero. E lógico, as próprias empresas ou instituições, quando oferecem uma oportunidade, deve haver aí uma preocupação não somente com a busca pela diversidade, mas principalmente pela inclusão, uma inclusão responsável e bem estruturada. E essa inclusão, ela precisa ser, então, construída não somente pela liderança dessa empresa ou da instituição, mas também por todos que compõem essa instituição, ou seja, outros funcionários, prestadores de serviço, enfim, todo o ambiente que cerca essa pessoa que está sendo inserida. E aí existe todo um componente de educação dessas pessoas que vão conviver com quem é trans. E bom, acho que aí seria algo para se discorrer com mais detalhes. É difícil falar num vídeo curto tudo que implica o que é a inserção da pessoa trans dentro de qualquer tipo de ambiente, principalmente aquele que é profissional. E por aí vão as dificuldades também de a pessoa trans poder não somente chegar à oportunidade, mas permanecer nessa oportunidade. Eu acho que é mais ou menos por aí. Vai oferecer mais oportunidades para pessoas trans. Das oportunidades não deveria ter referência a gênero. Isso aí é uma condição excludente para a mulher trans, e para os gêneros em geral. Muito das profissões, a ideia de separação em relação a gênero está na cabeça só, não tem uma motivação real, né? Então, uma coisa que poderia se fazer é não tirar a questão de gênero em todas as profissões, né? Eu lembro que eu morei no exterior e era um pouco diferente a seleção, porque não perguntava absolutamente nada pessoal, né? As entrevistas eram puramente focadas no trabalho e não em você como pessoa, indivíduo, né? Isso eu acho que é uma coisa que poderia ser feito, né? Tá? Qual a importância de se respeitar a identidade de gênero de cada indivíduo e combater a transfobia? Vou dizer, isso é fundamental, né? A gente não vai ter uma sociedade justa sem isso, e dá para ampliar assim, qualquer tipo de preconceito, né? Não é viável, mostra uma sociedade ainda imatura, né? Cada ser humano é único, e isso diz respeito inclusive à sexualidade, à expressão de sexualidade dela. E querer formatar em padrões que a gente acha mais normais é limitar muito a sociedade, a riqueza do ser humano mesmo, né? Então, respeitar a individualidade, a expressão individual de cada um, não só em relação a gênero, em relação a toda a expressão da pessoa, é fundamental para todo mundo, porque todo mundo ganharia, né? Tá? Eu lembrei de uma situação um pouco sui generis, né, na verdade, porque bem comum. Eu participava da desenvolvimento mediúnico, que é treinamento para ser médium, né, num terreiro, né, de Umbanda, e era dia de treinar determinada
grupo de espíritos, né, que eles chamam os guias, né, e nesse dia o que veio para mim era a Pombagira, que é uma guia feminina bem empoderada, né, bem forte, é a essência do feminino mesmo, né. Então eu comecei a me mexer por influência dessa entidade totalmente feminino, e daí o Pai de Santo, que estava meio que incorporado com o Exu, que é exatamente o masculino, é o contraponto da Pombagira, né? Não deixou, né? Falou, não, você não vai poder, não, né? Foi muito... interrompeu o trabalho que eu estava fazendo, né? O treinamento, e foi meio ruim, muito... Eu não soube como reagir, né, na hora, e era importante para mim essa manifestação da Pombagira, porque justamente reforçava o feminino que eu queria desenvolver, né. Então tudo bem, eu fiquei quieta lá na hora, mas depois eu decidi sair do terreiro e continuar esse desenvolvimento em outro terreiro, que não tinha nenhuma regra disso, ou seja, era puro preconceito, né. Mas daí, como que, também não pensei em levar nada para a justiça, não seria uma história curiosa para levar para a justiça, né, porque envolvia entidades não físicas, né. Mas eu fiquei muito frustrada, assim, né, muito incomodada, né. E o que apareceu lá, e isso eu acho que aparece sempre, nunca vai... É difícil alguém dizer que está sendo preconceituoso, né. A pessoa deu uma explicação, lá o Pai de Santo deu uma explicação técnica, entre aspas, né, de que por que eu não podia incorporar a Pombagira, né. Mas é óbvio que não era um preconceito, tanto que É o fim no da outro terreiro picada. eu era incentivada a É o isso, né, a receber a Pombagira e tal. O que é o fim da picada com referência a qualquer tipo de preconceito, né. Foi eu ser contratada para ser gerente de uma empresa, tá? Gerente comercial de uma empresa. E eu comecei a reparar que os dias foram passando e quase todos os dias era pedido para mim servir um café, pegar um lixinho. E teve um dia que eu cheguei nessa empresa e tinham dado uma festa no dia anterior e a empresa estava totalmente bagunçada. Tinha garrafa pra tudo quanto é lado, tinha copo pra tudo quanto é lado. E eu era sempre a primeira a chegar, né, como responsável. Eu era sempre a primeira a chegar, e quando eu cheguei, tava uma bagunça, uma sujeira. E simplesmente foi falado pra mim, organiza e limpa. Veja bem, há muitos anos atrás eu fui diarista, né? E tenho o maior orgulho disso. Na verdade foi a época que eu mais conheci pessoas, que eu mais comecei a entender da vida, que eu mais comecei a presenciar essas coisas e entender que eu precisava correr atrás para me posicionar de uma melhor forma, sem ser uma forma sempre agressiva, porém eu acho que, enfim, às vezes é cabível. Mas eu como gerente, e eu não só fui gerente da empresa porque ele escolheu que eu seja, não, porque eu tenho capacidade, porque eu me capacitei, né? Porque em tudo que eu me formei me leva a cargos de gerência, de administração, de liderança. Porque eu corri atrás disso. Eu passei noites sem dormir, estudando, continuo estudando e não vou parar de estudar nunca na minha vida, porque estudar é um vício e eu não tô afim de me reabilitar, de entrar numa recuperação sobre isso. Muito pelo contrário, eu quero mais me aprofundar mesmo. Porque quanto mais sabemos, menos sabemos. Então isso gera um ciclo vicioso muito bom. E como gerente, obviamente que eu não aceitei, né, esse tipo de tratamento com a minha pessoa. Não porque eu não posso catar um copo, uma garrafa ali, limpar um chão ou servir um café, né? Mas se eu fosse classe mais favorecida, vamos dizer assim, né? Ou se eu fosse um homem gerente, seria pedido pra mim servir um cafezinho na hora da reunião? Seria pedido pra mim fazer uma faxina no estabelecimento? Limpar sujeira de outras pessoas, né? Então, eu vejo também isso como um racismo, como um tipo de preconceito, tanto com a minha estética, tanto quanto eu ser mulher. Entende? É o fim da picada. Seria muito difícil
esse pedido de limpar a bagunça dos outros ser feito por um homem, né? Ou por uma pessoa mais elegantemente vestida e com uma aparência menos rua do que a minha. Que eu tenho muito orgulho, eu trabalhei muito pra ser assim e eu sou reconhecida exatamente por essa estética e pelo posicionamento que eu tenho no movimento. Então, já passei por isso. Hoje ainda passo, porém, olhares pra mim não me definem, né? Eu tenho um espelho em casa e é só isso que me define, é meu espelho. E a gratidão que eu tenho por todo o corre que eu fiz nesses 34 anos de vida, por ser quem eu sou e ser reconhecida exatamente pela minha estética e pelas palavras que eu consigo passar para as pessoas. Então, é muita luta pela frente ainda. Mas gratidão pela oportunidade de poder estar falando isso, de poder estar projetando isso e passando essa vivência para esse grupo tão legal aí que criou esse coletivo, podemos chamar assim, de O Fim da Picada. O Fim da Picada é ser escolhida para cargos bons e na hora que você vai assumir esse cargo, a pessoa quer sempre rebaixar o teu nível porque não suporta ver a sua potência. É pouco para entender. E para resumir toda essa conversa, né? Todo esse diálogo muito bom, muito saudável. E para agradecer também esse convite da galera aí da Facu que me convidou para estar fazendo essa participação. Eu acho que, de fato, o fim da picada para mim é o preconceito. Seja ele em que características forem colocadas. O fim da picada para mim é uma mona não ser aceita. O fim da picada pra mim é um humano não ser aceito pela opção sexual. O fim da picada pra mim é a gente não ser aceito pelas escolhas que nos fazem bem. É a gente não ser aceito pela essência que a gente tem, independentemente do corpo que viemos a esse mundo. E a gente ser julgado por escolher usar blusão ou mini saia. Né? O fim da picada pra mim é eu ter sempre que estar capacitada, sempre pronta, sempre bem vestida, colocada e com potência nas minhas palavras para me dignificar a minha presença, né? Isso é o fim da picada para mim. Eu ter que ser 2 vezes melhor por conta do tom da minha pele, por conta da minha estética e do meu dialeto favelado, né? O fim da picada para mim é, de fato, ter que ensinar o que vocês já deveriam ter aprendido. E para acabar com esse diálogo, né, tem coisas na vida que a gente precisa se sentar e se predispor a passar uma visão. E tem coisas na vida que simplesmente são poucas ideias. É tipo de preconceito, racismo, julgamento e agressões verbais ou físicas. Poucas ideias. É o fim da picada o preconceito ainda existir, seja em qual nível for. Gratidão pelo convite, um beijo, vamos que vamos, força, força. Você viu? O preconceito não é brincadeira. É o grande vilão que está atacando o nosso mundo e você pode ser um dos heróis que vai nos ajudar a derrotá-lo. O seu grande poder é a denúncia. Denuncie se você já sofreu preconceito ou conhece alguém que sofreu. Compartilhe conosco. Juntos iremos derrotar esse mal. Dar luz através desta perspectiva. Dar luz através desta perspectiva não é o fim da picada. É o início de uma nova jornada de luz e esperança.